E aí, pessoal? Olha só, hoje a gente vai direto ao ponto nesse nosso guia visual para decodificar aquelas armadilhas invisíveis das compras online. Sabe, para quem está dando os primeiros passos agora no e-commerce, aprendendo a lidar com esse mundo digital, é super importante entender como as coisas funcionam nos bastidores. Então a gente vai desconstruir exatamente como essas fraudes operam, passo a passo e, claro, como a gente pode se proteger na prática. Vamos lá? Para ter uma ideia do tamanho do problema logo de cara, estamos falando de bilhões de reais. É isso mesmo, bilhões. Essa é a estimativa oficial do prejuízo que as fraudes online causam todo ano só aqui no Brasil. É um impacto financeiro absolutamente gigantesco. E não se engane, viu? Isso afeta todo mundo na cadeia. Vai desde aquela pessoa fazendo sua primeira comprinha em casa até as maiores corporações do mercado. Ninguém está 100% imune a isso. Nossa análise de hoje vai seguir uma jornada bem clara para quem está aprendendo. Primeiro, o crescimento das fraudes. Depois, vamos falar sobre as lojas falsas e os sites clones. Em seguida, o perigo na hora do pagamento, o problema da entrega de produtos diferentes do anunciado e, fechando o nosso papo, os hábitos de proteção e monitoramento. Ponto 1. O crescimento das fraudes, que é basicamente o lado sombrio do e-commerce. Ponto 2. Lojas falsas e sites clones, que representa exatamente a fase da pesquisa. Com esse boom explosivo das compras online nos últimos anos, a nossa jornada muitas vezes esbarra logo de cara numa armadilha super sutil. Acontece que os criminosos são verdadeiros mestres em fabricar credibilidade, sabe? Eles montam lojas virtuais com visual absurdamente profissional, colocam fotos maravilhosas em alta qualidade, enchem a página com avaliações falsas elogiando a compra e chegam até a estampar aqueles selos de segurança que parecem oficiais, mas são totalmente inventados. Tudo isso é friamente orquestrado para criar uma sensação de conforto tão grande que a pessoa acaba fazendo o pagamento sem nem pensar duas vezes. Aí chega aquela falsa confirmação do pedido por e-mail e silêncio. A página some do mapa e o contato simplesmente desaparece para sempre. E tem um detalhe, tá? Essas lojas falsas não ficam só lá nos fundos obscuros da internet esperando alguém tropeçar nelas acidentalmente. Os criminosos colocam dinheiro de verdade no negócio. Eles pagam por anúncios patrocinados nas redes sociais e nos mecanismos de busca. E pensa bem, para quem está começando a comprar online agora, ver um site logo lá no topo das buscas ou com a tag de patrocinado no feed dá uma credibilidade imensa. A gente naturalmente associa essas posições de destaque a empresas grandes, sérias e seguras. Mas, na verdade, é pura isca. E o golpe fica ainda mais engenhoso com os famosos sites clones. Presta bem atenção nisso aqui. A diferença entre o endereço da loja original e o do clone é incrivelmente sutil, é de cair o queixo. Os golpistas copiam lojas famosas, alterando apenas um detalhezinho mínimo na barra de endereços. Pode ser uma letrinha minúscula diferente, ou, como a gente vê aqui no exemplo, a troca da letra L pelo número 1. O olho humano, na pressa, passa direto por isso. Acreditando que está navegando no site legítimo, o consumidor segue com a compra, achando que está tudo 100% seguro. Ponto 3. O perigo no pagamento, a famosa e temida hora do checkout. Gente, esse é literalmente o momento mais crítico para qualquer pessoa que está aprendendo a navegar no e-commerce. É a hora em que a gente digita as informações financeiras reais e acaba sofrendo roubo de dados. Lembra do site clone que a gente acabou de falar? Então, quando a pessoa está lá digitando os números do cartão de crédito, acreditando que está pagando o sistema seguro da loja, na verdade, preencher aqueles formulários significa entregar suas informações mais sigilosas de bandeja direto nas mãos dos criminosos. Todo aquele sistema real de segurança bancária é simplesmente ignorado. Ah, mas e se eu escolher o boleto bancário para não usar o cartão? Aí eu tô seguro, certo? Errado. Tem um risco enorme aí também e ele funciona em 3 passos bem práticos e cruéis. Primeiro, a gente gera o boleto na loja, tudo normal. Segundo, entram em cena os malwares, que são programinhas maliciosos instalados escondidos no computador. Eles conseguem alterar os dados numéricos do boleto exatamente naquela fração de segundo em que ele aparece na tela. E aí, no passo 3, o pagamento ocorre normalmente, só que o seu dinheiro é redirecionado para a conta do fraudador e não para a loja. É um ataque invisível, super tecnológico e extremamente eficaz. Chegamos ao ponto 4, produtos diferentes do anunciado ou a entrega decepcionante. Imagina a cena, o entregador chega, aquela empolgação total para abrir a caixa da sua nova compra.
É uma delícia, né? Só que nesse tipo específico de fraude, a alegria vira choque em questão de segundos. Olha só a gravidade disso. A pessoa compra um produto de alto valor e recebe uma caixa lacrada com pedras, tijolos ou um produto completamente diferente. Sim, é exatamente isso que acontece na vida real. Imagina só a frustração imensa de comprar aquele celular top de linha que você economizou tanto para ter, ou uma TV nova, rasgar o lacre da embalagem todo feliz e dar de cara com tijolos fazendo peso ou itens que não valem um centavo. É de cortar o coração. E o que agrava ainda mais a situação é o pesadelo que vem a seguir. Quando bate o desespero e acontece a tentativa de reclamar ou exigir os seus direitos de consumidor, a triste realidade bate na porta. O vendedor simplesmente evapora da internet sem deixar nenhum rastro. E, em muitos casos, até a própria plataforma onde a venda rolou acaba não oferecendo as garantias suficientes para o reembolso. Aí a pessoa que só queria fazer uma compra tranquila fica completamente abandonada, amargando um prejuízo enorme e sem suporte nenhum. Ponto 5. E muito importante. Proteção e monitoramento. A fase decisiva do pós-compra. Porque, assim, o problema, na maioria das vezes, não se encerra no dia em que a transação aconteceu. Se a gente olhar o impacto ao longo prazo nessa linha do tempo, a coisa começa lá no dia 1, com a compra fraudulenta e aquele silencioso roubo dos dados do cartão. O grande perigo é que, ao longo das semanas seguintes, os golpistas podem começar a fazer uma enxurrada de compras não autorizadas usando aquele seu cartão clonado. Se a gente demora muito para perceber e a identificação for tardia, o resultado é um quadro de prejuízos financeiros prolongados que vai corroer profundamente o seu orçamento. É um verdadeiro efeito cascata. Mas calma, não precisa se desesperar, porque a defesa contra esse efeito bola de neve existe sim. E ela depende de rotinas muito simples. Para quem está iniciando na jornada de compras digitais, esses são hábitos essenciais que têm que ser gravados na memória. Primeiro, monitorar regularmente o extrato do cartão. Dá uma olhada lá no aplicativo sempre, conferindo os lançamentos antes mesmo da fatura fechar. Segundo, e não menos importante, ativar as notificações de compra em tempo real no celular. Aquele aviso que apita na hora, sabe? Essas medidas simples garantem que qualquer tentativa de fraude prolongada seja cortada logo na raiz. E isso nos traz a uma reflexão final para a gente pensar bastante. As suas últimas compras online foram realmente seguras? O comércio eletrônico traz comodidades incríveis para a nossa vida, mas a segurança é um hábito ativo. A gente constrói isso dia após dia. A grande lição que fica dessa nossa análise é que você pode e deve aplicar esse conhecimento hoje mesmo. Dá uma checada nos seus extratos agora, revisa as notificações do seu app e mantém sempre aquela desconfiança saudável na hora de clicar. Assim, a gente tira o poder dos golpistas e o controle digital volta para quem realmente importa. Um grande abraço e até o nosso próximo guia.